Oi, pessoal, muito boa noite. Oi, gente. Vou dando um tempinho aí pra galera entrar, pra minha convidada entrar, mais uma noite de live. Hoje nós estamos na nossa quarta live, né, desta série, que tem o nome O Poder das Mudanças. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Deixa eu ir mandando o aviãozinho aqui pra galera. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai fazer mais um bate-papo. Eu brinco que é um bate-papo em forma de live, né? Deixa eu mandar aqui para pelo menos uns 20. Aê! Oi, gente! Muito boa noite! Dá um tempinho aqui para minha convidada entrar. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, alguém dá um joinha aí só para eu dar sequência aqui. Aí. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal. Vamos falar um pouquinho sobre os medos, né? Aí tá entrando uma galera. Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um joinha, por favor. Porque às vezes eu começo a falar e aí... Oi, Rê. Ó, pessoal lá de Guaxupé entrando. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Tô dando um tempinho aqui pro pessoal ir entrando. Hoje a gente vai fazer uma live, um bate-papo, na verdade, com a Patrícia. Chamo ela de Pati, né? Parece que a gente é até muito íntima, mas a gente vai contar um pouquinho das nossas experiências, da nossa história dentro desse processo de autoconhecimento. Dá um joinha se o som tá legal. Ah, legal, a Rê colocou aqui que tá legal. Gente, enquanto o pessoal vai entrando aí, queria perguntar para vocês se tem alguém aqui que já passou por alguma situação de medo. Fala aí. Quem aí já passou por alguma situação de medo, de muito, muito, muito medo? Queria falar para vocês que o medo, ele distancia você daquilo que você nasceu para viver. E o medo, olha que coisa mais chocante, ele bloqueia uma onda poderosa de prosperidade que há em todos os teus caminhos. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Aí acho que a Paty já entrou, deixa eu chamar ela aqui, fazer um bate-papo. Aí aguardando ela. Oi, Paty. Tudo bem? Se eu Boa colocar noite. um filtro aqui, né? Porque a pessoa... Pode pôr. Eu nem. Você já tá expert em live, né? Eu nem consigo ficar colocando filtro. Deixa eu só tentar fixar o tema aqui. E aí, como é que você tá? E aí, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Será que a galera tá ouvindo aí? Eu acredito que sim. Deixa eu só pegar um... Dar uma limpadinha na minha câmera aqui, peraí. Ao vivo a gente faz isso. Só um minutinho, gente. Nossa, não, tranquilo. É tantos detalhes, né, Paty? Nossa, é que eu fui pôr a mão aqui. Ai, não tô conseguindo fixar. Deixa eu ver aqui. Tem que clicar nele, né? Tem. Toda vez eu apanho para fixar. O seu já atualizou para colocar tema, não? Então, esses dias antes de abrir apareceu. Agora hoje eu nem vi. Ah, tá. Que acho que agora foi. Peraí. Eita lasqueira. Ah, não tem problema. Ai, foi. Só porque eu falei. Tá vendo? Não desistam. Quando você vai desistir... Exatamente. Gente, até... Ô, Paty, aí, tudo bem com você? Mas tá tudo jóia, graças a Deus. Como é que tá aí? Você tá em São Paulo, né? Tô em Jundiaí.
Hoje eu moro em Jundiaí. Uhum. Ai, que legal. Eu tava vendo aqui hoje as fotos, né, da montanha. Foi dia 13 de junho. Olha só, 1 ano e 1 mês. Eu falei, meu Deus. Quando eu fui agendar aqui as lives, você que falou a data, mas a gente nem tinha... Eu falei, gente, parece que já faz, assim, anos, né? Porque tanta coisa aconteceu, né, dentro desse período, né? Dentro desse processo. Parece que passaram 10 anos, né? Parece. Então, eu estava aqui, antes de você entrar, eu estava aqui falando pro pessoal, perguntando aqui, na verdade, se alguém já passou por alguma situação de muito, muito, muito medo. E falando, né, que o medo, ele, às vezes, ele distancia a gente de viver aquilo que a gente nasceu para viver, né? Tem diversos, a gente vai tricotando aí ao longo da live, mas por N motivos, né? Bom, vou dar um tempinho para você se apresentar. Mas, gente, conheci a Paty num evento que a gente fez, na verdade, um desafio, né? Tem gente que não gosta muito dessa palavra, mas eu fui convidada por um grande amigo meu que tem esse projeto para fazer um desafio na montanha. E aí lá a gente nem conversou muito lá durante, né, Paty? Mas uma coisa que ficou muito marcada, assim, foi durante o rapel, né, que a gente viveu algumas experiências ali, né, cada um tinha a dupla, né, então a gente ficou mais próximo ali das pessoas que acabou ali tendo mais afinidade, e aí a gente foi para esse desafio, achando que era só, né, subir a montanha, que era uma coisa física, pelo menos eu pensei, e aí, na verdade, aconteceu um monte de coisa, e a gente vai estar falando aqui para a galera, mas queria que você se apresentasse aí, que você ficasse muito, muito à vontade. A casa é sua, a live é sua, viu? Obrigada, esse espaço aqui não é meu, não. É para transbordar para a galera. Então, fica à vontade, viu? Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Patrícia, só que eu sou conhecida, pode me chamar de Paty. No meu perfil tá como Paty. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. E quando eu entrei, né, no treinamento ano passado, eu estava no desenvolvimento ainda, né, de profissão. E hoje eu estou me encontrando, acabei de sair já de uma mentoria. Hoje eu dou mentoria para mulheres de empoderamento feminino, né? Mentoria de autoconfiança. Então foi tudo uma transformação assim fantástica para chegar até aqui hoje, né? Então parece sim que foram 10 anos que eu vivi para estar chegando aqui hoje. Então, assim, estou me sentindo muito realizada em poder empoderar e ajudar cada vez mais mulheres a também buscar, assim, essa força, a controlar esse medo. Medo nós devemos ter, sim, mas é para poder nos proteger, né? Não nos dominar. Então, foi uma atitude que eu tive. Atitude não, né? Ou quando a Paloma me convidou para a montanha, né? E eu não estava preparada no começo do ano. Aí quando eu fiz um curso de autoconhecimento, eu vi que eu estava muito bloqueada no medo. E eu falei, para eu perder esse medo, eu vou encarar essa montanha. Aí já chamei ela. Ela falou, Paty, daqui 1 semana tem a montanha. Eu falei, fantástico. Não existe coincidências, né? E aí eu já aceitei. Eu falei, vamos embora. E foram o quê? Acho que 17 pessoas, né? Foi uma turma pequena. Sim. Né, que nós fizemos, e eu também achei que ia ser uma trilha, né, quando você fala assim, vai fazer um treinamento liderança na montanha, como vai ser isso, né, a gente nem imaginava, e o contato que nós fizemos ali, então assim, a gente não se fala tanto, mas estamos ali uma acompanhando o processo da outra, através da internet, né, a Dai também entrou aqui. A Dai também eu falei pra Érica entrar, a Érica viu e falou, eu falei, entra porque vai ser legal. A Érica foi sua dupla, eu acho, né? Foi sua parceira no rapaz. Isso, foi ela que foi minha parceira, ela que me atentou ali, né? Ainda bem que foi uma fala ali de poder me dar coragem, né? Pra poder descer o rapel. Que eu jamais imaginei que eu ia fazer um negócio desse. Que legal. E eu sempre falo assim, eu comecei a fazer essa série, Paty, porque eu estava também nessa estruturação, né, fazendo uma mentoria para começar a minha mentoria. Também eu falo que Deus une pessoas do bem com propósitos em comum, né? Naquele momento a gente nem sabia ainda, né? Estava trabalhando com coaching, né, com emagrecimento, mas ainda não estava assim muito direcionada. Então era uma das coisas que eu estava
Tava ainda aos pedacinhos, assim, de algumas situações que eu tinha acabado de passar, enfim, né? E aí foi, assim, uma avalanche ali, né? De sentimentos, de percepção mesmo desse autoconhecimento, né? E eu falo que toda mudança, ela envolve escolha e decisão. Primeira escolha, já partiu igual a hora que a Paloma te chamou, você não titubeou. Você nem pensou, né? Tipo, no rapel e nada. Você falou, não, vamos, bora. Né? Então, isso é muito legal, porque depois que a gente passa por isso, a gente vê que tem esse ciclo, né? Que vai ter um ciclo aí de mudanças, vai ter ciclo de ressignificação, daí são N estratégias, né? Eu tinha passado por um processo de coaching em 2018, e aí eu fui vindo, pesquisando, mas a gente tá aqui, não somos perfeitas, antes de abrir a live dá medo, dá vontade de fazer xixi, a gente fica nervosa, fica transpirando, mas a gente fica mais resiliente a essas coisas quando a gente tem um propósito, né? Então, sempre eu me conecto aqui, faço uma respiração e penso no porquê. Não, por que eu vou fazer isso? Aí, quando eu penso no porquê, isso me traz paz, me traz leveza. E eu falei, que legal que a Paty vai contar um pouco de como foi. Eu acho que a gente é como o rio que flui, né? Então, o rio não pode parar, a água tem que correr, tem que transbordar. E falando dessa mudança que ela envolve... a gente precisa passar pelo processo de auto se conhecer, né? De conscientizar, né? Aí depois você se autorresponsabiliza e depois a gente vai trabalhando essa coisa da autoconfiança, que eu acho que é o que você mais aí tem trabalhado também com a mulherada, né? Exatamente. Paty, durante lá, eu falei que eu não vou dar muitos spoilers, porque senão o Silvio vai brigar comigo, né? É interessante aí. Nós não podemos contar tudo o que acontece na montanha, mas podemos, assim, a expectativa, assim, eu não sabia o que eu ia encontrar, literalmente. Quando fala montanha, eu não imaginei como que era, assim, entrar no meio do mato, literalmente. Eu achei que ia ter uma trilha, alguma coisa mais fácil para passar, né? Fui tudo com a proteção, busquei com roupa adequada e tudo mais. Enfim, chegando em São Paulo, né, por ironia do destino, né, que não existe coincidência, a Érica senta do meu lado. Eu não conhecia ninguém, tá, gente? Que tava nessa... só a Paloma que eu conhecia. Eu não conhecia ninguém que tava na van. Quando eu sento do lado, era aniversário, dia 13 de junho, aniversário de uma amiga minha. E aí eu vi ela mandando parabéns. E eu, de rabo de olho, ela falando, é o aniversário da Tom. Eu falei, Tom? Tom, eu tenho uma amiga que chama Tom e também tá fazendo aniversário hoje. Eu falei, será que é coincidência, né? E aí, ela continuou ali falando, eu perguntei, você é amiga da Tom, que é irmã da Marise? Ela, sim, que é cabeleireira? Ela, sim. Eu falei, ela é minha amiga. Eu não sabia disso. Ela é minha amiga. E a Marise, inclusive, é minha madrinha de casamento. Gente. Aí ela falou assim, imagina. Eu falei, sim. Aí foi aí que nós já tiramos uma foto e mandamos pra Tom. Ela falou, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, pois vim fazer um treinamento na montanha no meio da semana, quinta-feira. Eu já achei isso assim. Falei, nossa, por que na quinta, né? Por que não faz no final de semana? Depois eles explicam qual que é o motivo, né? Psicológico, por que é feito durante a semana. E aí, já começou divertido, né? Falei, nossa, como pode, né? Ter conhecido ali, tipo, do outro lado de São Paulo. Eu saí daqui de Jundiaí. E aí teve outra coincidência. Teve outra coincidência, porque nessa época eu trabalhava dentro de um coworking, né? Tenho a minha corretora de seguro, eu trabalhava no coworking. E tinha uma advogada do meu lado mesmo, assim, que ela chegava, ela não olhava pro lado, eu também não olhava pra ela, mas assim, eu via que era uma loira, mas eu não via a fisionomia dela. E não é que ela fez a montanha junto com a gente? Que saiu eu lembro dela. A Vanessa. Sim. Eu falei, meu Deus, como assim? A gente conversando, ela falou, o meu escritório fica ali na rua tal, em Jundiaí. Eu falei, o meu também. E no prédio tal, o meu também, o meu fica no corpo, o meu também. Eu falei, então você é a loira que senta do meu lado. Olha só, que doideira. Outra coincidência. Que eu falei, meu Deus do céu, como pode, né? Um mundo tão pequeno. E aí, enfim, ali a gente já foi fazendo amizade, né? E aí, chegando ali para poder para subir a montanha, eu pensei, eu falei, nossa, e agora? Vamos entrar no meio do mato, eu morro medo de cobra.
E aí eles falando, não pisa na lateral, porque a cobra fica na lateral, pisa no meio. No meio, gente, assim, tinha mato pra todo lado. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu não posso, como é que eu faço? E se a cobra me picar? E aí é aquela questão da neura, o que você pensa, você atrai. Eu falei, não posso atrair. E eu ficava assim, não tem cobra. E aí cada hora ele falava que eram as cobras mais terríveis que tinha lá, né? E sobe montanha. Aí uns mais rápido, outros mais lentos, né? E aí que a gente aprende, né? Que devemos esperar, né? Olhar para o outro que está atrás, estender a mão e ajudar a subir. E outra coisa, tinha um guia, né? Então, quando tem um guia na tua frente, sim, é muito mais fácil. Então, você seja humilde, que trabalhamos a humildade também de que a gente é um mundo desconhecido ali. Então, eu tinha que ter humildade e ouvir o que o guia estava falando. Então, tem cobra na lateral? Não pisa na lateral. Jamais, tá bom, piso no meio. É um mentor, né? Hoje eu falo que eu já estou sendo mentora. É literalmente, tá mostrando o caminho para você passar e mostra onde tem os obstáculos. Vai de você fazer as escolhas. Todas as escolhas têm suas consequências. Então, se eu pisasse na lateral, eu ia ser picada. Eu, boba nem nada, eu vou fazer igual ele tá falando. E fomos subindo, né? Aí, com a Érica foi muito engraçado, porque lá em cima a gente teve um desafio, né? Não vou nem falar aqui, mas teve um desafio. Que a Érica, muito danada, não segurou no desafio e me tirou do desafio. Ficou ali, papapá, na minha cabeça. Falei, Érica, mas era pra gente estar fazendo o desafio e a gente tá saindo fora. Então, assim, ela acabou me desviando, mas foi gostoso, que a gente acabou fazendo bastante amizade ali, uma dando a força pra outra, né? Ela também não entendendo porque ela tava ali. Chegou um momento que ela já tava achando ruim, porque é sol, a gente achou que ia pegar frio, um sol danado, não tinha muita água, então a gente tinha que economizar água para poder subir, né? Tem que carregar a mochila, né? Então você fica preocupada em levar um monte de coisa, porque afinal é as nossas costas, e aí você fica poupando, né? Depois precisa. Exatamente, exatamente. Então, assim, é levar o que não é necessário, né? Quantas vezes a gente fica carregando o que não precisa na vida, né? E ali foi um aprendizado. Você precisa só do necessário. A pandemia está nos mostrando isso, né? Que você não precisa de muito para viver, né? Muitas pessoas estão vivendo com o básico porque não tem outro meio. E tá dando certo, e tá vivendo, e aí estamos indo. As coisas estão fechadas, a gente não tava conseguindo comprar, e aí você se reinventa aqui. É igual eu falo de base, né? Você arranca o restinho da base ali, mas termina de usar ela e não vai comprar outra. Verdade. É bem isso mesmo, Tati. E assim, eu vejo tanta coisa nisso, porque o espírito de equipe, essa questão da mulher, a gente precisa se unir para ajudar mais mulheres. E tem muito. Os homens, eles, num minuto, você vai para um evento, você vê, né? Os homens se juntam e fica aquele fervo e a rodinha e tal. A mulherada já é, né? Primeiro o julgamento, a crítica, isso, aquilo. E quando, na verdade, agora a gente tinha que se unir, todo mundo, em prol de ajudar, se é o propósito ou não, dentro daquilo que você almeja e tem de objetivo de vida. Mas tem muito isso, né? De olhar, igual você falou da Vanessa, né? Vocês nem se olhavam dentro do mesmo ambiente de trabalho, pela correria, às vezes uma é mais empática, a outra não, enfim, né? Nem vem ao caso. E aquela coisa de conhecer mesmo, né? Ó, não te conheço assim, a gente se conheceu ali, depois só redes sociais. E eu falar, a Paty, parece que a gente é tão, assim, íntima, né? E ter essa humildade, eu acho, como mulher, de se ajudar mesmo, de não ter dificuldade para falar, ó, não tô legal, porque a gente vive esse boom de a Mulher Maravilha. Mas tem dia que a gente não tá legal. E tá tudo bem não tá legal, né? Mas não pode ficar muito nisso, né? Tem um prazo ali. Esse desafio que você falou foi o pior para mim. O rapel, depois eu vou contar, né? Foi uma coisa meio que... Mas esse desafio aí foi o pior, porque é você ouvir você mesmo. E ali eu me conectei muito com a minha essência e foi, assim, devastador para mim, sabe? Eu até achei minha apostilinha aqui, eu tinha escrito um monte de coisa no dia, eu falei, nossa... Vi minha roda da vida hoje, falei, meu Deus, caraca, né? Porque a gente
durante Nossa, o processo eu a gente pegar vai... a minha. Eu achei a minha aqui. E eu falei, nossa, como a gente vai esquecendo disso e vai focando mais para frente, e você esquece, né? Começar a trabalhar isso, né? E você esquece de quanta coisa a gente já superou, já conquistou, já evoluiu e ficou ali, né? E, Paty, e aí beleza, aí subimos então para o rapel, já com toda essa energia, né, de cobra, água, né, teve as dinâmicas ali, que foi bem legal. E aí eu estava pensando aqui sobre a questão dos medos, né, porque hoje a gente vive aí, você falou a questão da pandemia, né, esse terrorismo das mídias, né, eu não assisto televisão já tem um bom tempo, mas não tem como a gente fechar os olhos, né, tá aí, né, mas graças a Deus, assim, você se reinventou nessa pandemia? O que você fez? O que você tem feito? Nossa! Fiz live, coisa que eu jamais imaginei na minha vida. Eu vi que você fez um desafio, né, do Milagre da Manhã. Sim, eu fiz, na verdade eu fiz um desafio de novos hábitos e onde a minha amiga me desafiou, né, em poder ajudar ela. E ela desafiou na forma o quê? Ela queria que fosse ao vivo, aos 21 dias. Eu falei, ok. Olha! Se fosse isso ano passado, eu jamais faria. Aí hoje, eu com toda a bagagem que eu tive, com toda a minha mudança, tanto de corpo como de pessoa, sim, eu já me vi capaz para poder ajudá-la, porque eu já ajudei meu marido, já ajudei outras pessoas, para poder também buscar mudança, né? E aí eu falei para ela, falei, vambora, então eu faço com você. E ela achou que ia ser oba-oba no começo. Só que aí eu fui levar o negócio a sério, entendeu? Fui mentorando ela mesmo. Então, assim, foi desafiador para mim, para ela. Eu agradeço, porque depois disso, aí eu vi que vim com a jornada do empoderamento feminino. Hoje eu estou dando mentoria de empoderamento feminino. Só deixando aqui entre parênteses, empoderamento feminino não quer dizer você deixar a mulher power acima do homem, pelo contrário, tá? Empoderar é o quê? É você dar um apoio para outra mulher subir o próximo degrau. Você subiu, é igual eu falei da montanha. A gente está subindo, só que tem pessoas atrás de você que tem uma velocidade menor, não tem tanto o teu ritmo, até a sua condição física. O que você tem que fazer? Ser humilde, não ser egoísta, parar, olhar para o outro, que ajuda. Dá a mão aqui que eu te ajudo a subir. Então me ajudou muito isso daí na montanha, e hoje eu faço isso com elas, né? Para mentorar, tipo, dar um tapinha no ombro e falar, vai lá, sobe o próximo degrau, eu tô junto com você. E se você não conseguir, vou pro teu lado, te ajudo. E aí isso que é o empoderamento feminino. É a força, é a união da mulher mesmo, uma ajudar a outra, né? E com isso, quem são casados, vai trazendo o marido também, porque assim, aqui em casa não foi só eu, né? Evoluiu junto com o marido, né? Eu acabei fazendo live ele perdeu com ele. Peso, né? Perdeu peso. Assisti umas lives de vocês, ele parou de fumar. Nossa, eu vi que foi bem legal, né? Não, sim, ele teve muitas mudanças na vida. Tem uma mentorada que é minha, a Tati. Então, assim... ela tá falando aí, ó. Então, assim, ele teve muita mudança. Não foi só de corpo, então foi como pessoa, né? Então, eu falo que é mudança corpo, mente e espírito, né? Então, a gente precisa buscar o equilíbrio nos três. E com isso, depois da montanha, eu não parei mais. Eu fui buscando. Então, nessa pandemia, eu me reinventei. Então, eu tô trabalhando tanto, que eu acho que eu não trabalhei nesses últimos 5 anos. Literalmente. Verdade. E o que é gostoso? Eu tô fazendo o que eu tô amando. Então, assim, tô amando ajudar essas mulheres. Eu tô amando estar aqui para poder apoiar elas. Eu tô amando dividir as minhas dores, que daqui a pouco eu me emociono, ó, os olhos já começam a encher de água, porque eu lembro do meu estado, como eu estava. Então, assim, eu sei que muitas também podem estar mesma situação que eu estava, desconectada, com estado depressivo, e eu consegui ter forças e sair e superei. Então, assim, se eu consigo, a outra também consegue, você que também consegue. E com isso, lá na montanha, a Paloma falou, Paty, você tem um poder do network que você não sabe, eu não sabia. Eu botei esse poder do network em movimento, e aí comecei a me conectar com muitas pessoas. Os negócios começaram a mudar, as oportunidades começaram a aparecer. Então, assim, sorte é você estar preparado para as oportunidades e você poder abraçar. E o melhor é você poder escolher ainda qual oportunidade que você quer pegar. Então, assim,
pra mim hoje, tá falando aqui com você, do jeito que a gente tava antes, foi, meu Deus do céu, é uma evolução assim parece que foi de uma vida inteira. Mas não, foram o quê? Um ano e meio. Nem falaria, né? A gente nem falaria. Não. Um ano foi... um ano, né? Da montanha. Um ano exatamente. E não parece. E a gente já vinha desse processo. E o que eu gosto de frisar muito com elas é que, assim, gente, estamos em processo. Na verdade, eu acho que é uma desconstrução, né? A gente vem de uma construção de um monte de crença, de um monte de bloqueio, de um monte de coisa... E aí um monte de medos, né? Igual você falou, ele é bom. Sim, ele é um mecanismo de defesa, de sobrevivência, né? Igual as crianças, não tem muito medo. Põe a mão ali, vai e põe, porque ainda não tem isso dentro das fases ali. Mas aí, de acordo com as crenças, com televisão, mídia, filmes, né? Tem muita coisa que envolve. Hoje a gente vai ficando bloqueada, aí você fica com medo de falar em público, medo de ser criticado, medo da rejeição. Tem gente que tem medo da morte. Olha nessa pandemia, o que a gente mais vê, né, é o pessoal com medo da morte. Tem gente que tem medo de ficar rico, tem medo do crescimento, né? Outros têm medo da pobreza, medo de fracassar, né? Eu, quando fechei a minha academia, nossa, ficou meio que instalado, mesmo que fechei tudo assim... às claras, né, explicando que eu já estava nesse começo do coaching, eu queria fazer só isso e seguir uma coisa que desse para eu trabalhar de casa, com a minha filha, ter mais qualidade de vida, tempo de qualidade, né, e aí eu falei, nossa, tinha uma coisa instalada de que, poxa, nossa, mas eu fracassei, porque ninguém fecha, igual ninguém casa para separar, ninguém abre um negócio para fechar, mas foram coisas que nossa, ali na montanha foi assim, o início, né. Ali foi só o nosso início. A gente está aqui hoje podendo falar, mas porque a gente teve sede dessa mudança, né? De enfrentar os nossos medos, de encarar e vai com medo mesmo, né? E não para, né? Porque o Zé Roberto é viciante. fala, né? A evolução, na verdade, ela nunca termina. A hora que você pensar assim, não, já deu, já estudei, já tô... Aí você tira o pé, você toma cuidado que você tá na zona de conforto. É verdade. Eu comecei a ficar assim, de estudar, né? Você quer buscar. Só que aí chegou uma hora que eu falei, meu Deus, agora eu tô me sentindo com obesidade cerebral. Porque agora eu sinto que eu preciso pôr pra fora isso, achar uma maneira de começar a colocar. E aí eu entrei nesse propósito de transbordar. E aí falei, não vou pensar muito não, porque eu sempre fui de pensar demais, tudo muito perfeitinho, muito bonitinho. E aí, nunca saía do papel. Tem uns 1000 cadernos aqui de projeto, de tudo. E eu falei, não, agora é lógico, a gente tem um porquê, a gente não sai aqui falando, tem muito cuidado, né, com as pessoas, né, com as vidas, porque você trata de emoções, né, de muita coisa enraizada. Mas de não me calar mais, de falar, de poder ajudar outras mulheres, né, que passaram aí por alguma dor, igual você está ajudando. É fantástico. E aí, conta aplicar, aí, na verdade, o conhecimento assim, você fica com ele, aplica e replica. Prática. É que eu falo isso para minhas mentoradas. Eu falo, olha, o que vocês estão aprendendo aqui comigo, vocês vão aplicar. E não fica até em vocês vão replicar para outras pessoas. A partir do momento que você replica e ensina o outro, você está aprendendo, fixando cada vez mais aquele conhecimento ali em você. Né, do que se ficar só ali com você. Então eu venho passando isso. Pode falar. Não, eu tô vendo aqui, a Dai falou em relação do network. Então teve outra coincidência também, que eu já ia chegar aí também, viu, Dai? Do Silvio, que é o marido da Dai, né, que tava lá. Amanhã a live é com a Dai. E aí eu conversando com o Silvio, e aí não, ele falou que era personal do Leandro Marcondes. E aí já me chamou a anteninha. Eu falei, putz, ele é como é que fala? Personal do Leandro. Eu preciso falar com ele, né? Porque eu já estava em busca de falar com o Leandro. E aí, eu conversei com o Silvio, o que eu estava querendo buscar falar com o Leandro. E aí o Silvio falou assim, olha, eu consigo colocar você junto com o Leandro. Só que assim, vai levar um tempo. Eu falei, tá bom, fica tranquilo. Eles passaram 5 meses. Olha. Depois da montanha. 5 meses. Então, aí o Silvio começou a conversar com o Leandro para ver que hora que conseguia falar com ele. E nós marcamos isso, foi em setembro. Então, a montanha foi em junho. Em setembro, nós conseguimos marcar com o Leandro. E dali
já foi, assim, conexão, né? Tanto com meu marido, que é o que eu queria, né? Apresentar meu marido para ele. E hoje o Leandro é um dos meus mentores, né? Que está me mentorando. Olha. Agora nessa minha nova fase, né, de mentora e quem sabe treinadora. Então, assim, eu trouxe ele agora para poder me mentorar, para eu realmente, assim, cuidar da minha base, né? Cuidar da meu alicerce, para eu realmente começar a crescer, mas, assim, não ficar longe da minha essência, não perder minha essência. Então, depois do autoconhecimento, assim, eu tenho um grande medo hoje de ficar longe da essência de novo, porque eu fiquei, agora que eu recuperei, então assim, eu quero cada vez mais buscar. Então foi por isso que eu trouxe ele como mentor, eu tenho outros mentores também, eu falo assim, eu indico, com certeza você deve ter também, dos livros, assim, você precisa assim de um mentor para poder te dar direção. Igual eu falei, um guia, né? Sim. Alguém que já passou pelo caminho, sabe, mais ou menos, é lógico que as experiências vão ser únicas, mas que encurta. Eu, no início, assim, bem lá atrás, eu não tive muito isso, assim, muita parceria. Eu fui meio que buscando por mim só. Fiz uma formação de coach, mas era muito... a primeira mesmo foi online, então era muita... Tinha essa coisa, mas não tinha muita conexão. E hoje eu falo assim, acho que 95% de todo o sucesso, de tudo que a gente vive, é o network, é a gente se conectar, você tá conectado a pessoas, igual você falou. Essa desconstrução para construir a base, porque ninguém constrói uma casa na areia, né? Tem que estar, a gente fala ali, até bíblico, edificado sobre a rocha. Nós viemos de uma construção, e não falando aqui que nossos pais errou, nem nada disso, mas a forma com que a gente foi assimilando, né, nosso estado de consciência, como que assimilava tudo aquilo, as experiências, né, que a gente passou. Mas agora a gente tem o poder de fazer de novo, e dessa vez com uma base sólida. Então, por isso que é legal, porque aí você não vai voltar mais, né, em coisas passadas. Volta e meia, né, a gente está em processo, a gente tem que estar trabalhando isso, igual eu falo, nossa, eu já fui em tanto evento motivacional, né, muitos, e aí, só que aí saía, passava um mês, e agora? Porque se você não colocar em prática, se você não ficar colocando aquilo como uma pílula diária, você se perde, você se afasta de novo da essência, se afasta de novo do propósito, né? E aí você fica nesse ciclo, né? De rodar, rodar, nadar, nadar e morrer na beira da praia. Que legal, hein? A conexão aí com o Leandro. O Silvio também, a gente se formou, a gente fez faculdade junto, né? Em 2004, nossa, até 2008. E dali, nossa, depois que a gente foi na montanha, amanhã a live vai ser com a Dai também, ela também tá passando aí por um processo de mudança, mudou de lugar agora, né, a estética, né, tal. E, nossa, gente, em um ano, muita coisa, assim, de relacionamento, de tudo, né, o Silvio que apresentou o meu atual namorado, ele que foi o cupido, então, assim, muita coisa aconteceu dentro desse período aí de um ano. Ô, Paty, mas e aí? Eu quero que você conta o que aconteceu quando a gente subiu e aí foi fazer o rapel. E aí, travou? Não, na verdade, assim, eu sabia que ia ter o rapel porque tinha um valor, né? Precisava levar o dinheiro para poder fazer o rapel. Eu falei, eu não vou levar dinheiro porque eu não vou fazer rapel. Na minha cabeça, eu falei que eu não ia fazer rapel. Não acredito. E aí, não tinha levado dinheiro, literalmente. Aí subimos... Andamos naquela pedra alta pra caramba, né? Que a gente tinha que andar no meio. Aí voltamos, ele falou, olha, a gente vai parar aqui porque agora a gente vai descer de rapel. Eu falei, mas não vou. Aí eu me afastei, fiquei numa árvore lá no fundo, né? Fiquei quietinho, deixa a galera descer. E veio a Érica, inferninho na minha cabeça. Paty, vamos descer. Eu não ia descer. Mas se você descer, eu desço. Eu falei, não vou. Ixi, não vou. Não desço de jeito nenhum. Morro de medo de morrer. Morro de medo de morrer. E eu tenho medo de altura. Jamais, eu nunca fiz isso. Eu nem pesquisei qual é a segurança desse negócio, né? Então, assim, esquece. E fiquei ali no canto. Tem a ver com confiança também, né? Sim, e ela ficou na minha cabeça. Vamos, Paty, vamos, Paty. Falei, não vou. Deixa eu quieta aqui. Aí ela ia lá, voltava, ia lá e voltava. Ia lá, via a galera descendo de rapel e voltava. Aí teve um momento que ela voltou, Paty, vamos, se você for... Eu não ia descer também, ela falou. Se você for descer, eu desço junto com você. Eu falei, Érica, eu não trouxe nem dinheiro. Aí ela falou assim, eu pago, depois você deposita pra mim. Eu falei, mas meu Deus do céu, mas ela quer mesmo que eu desça.
Eu falei, ai, Senhor amado, deixa eu quieta, eu não quero. Eu já tava ficando já nervosa. Aí, enfim, ela conseguiu me convencer. Eu falei, tá bom, então vamos. Até colocar aquele negócio, aquela cadeirinha, né? Não sei como é que chama aquele negócio ali, que eles colocavam na gente. Eu já tava faltando força nas pernas. Minhas pernas já estavam tremendo. Eu falei, gente, eu não vou ter perna pra descer. Eu vou desmaiar ali. Eu já tô ficando, eu tô tremendo já. Eu começo a tremer, minha pressão cai. Eu falei, não vai dar certo. Para, Paty, você tá pensando muito coisa ruim, né? E aí a Paloma, você já conseguiu emagrecer, você já passou por muita coisa, você não vai descer isso daqui, você vai enfrentar esse medo agora. Você achou que enfrentar o medo subir na montanha? Você subiu a montanha fácil, você vai descer isso aqui. Eu falei, não vou, gente. E aí foi chegando perto, eu falei, meu Deus, eu não conseguia ver o final ali da pedra, né? E aí, pra mim, piorou, né? Eu falei, que altura que é isso, né? Que eles não falavam a altura que era. Parecia que era, nossa, né? Uau. Mas é alto, né? É um prédio de 37 andares. Sim. E aí eu falei assim, não tô vendo. Aí começa eu e ela. E ela, que tava com muito mais medo do que eu, começou a descer mais rápido. Eu falei, espera, que se eu olhar pra baixo, que ela tava mais embaixo, eu vou olhar lá pro chão, né? E eu vou passar mal. Aí eu sei que eu desci, que tem um vídeo meu ali no feed, que eu desci chorando, né, tremia, e eu olhava pra vocês que estavam ali. Cada um falando, vai, Paty, olha na gente, desce, respira, você consegue, só falando motivação. E aí minha perna tremia, eu falei, eu vou faltar perna, eu vou cair. E o freio tava onde? Na minha mão. E o medo, então, de não dar certo, você soltar. Tinha o controle, né? Eu que tinha que ter o controle, então eu tinha que ter o controle na mão e na mente. Falei, misericórdia, o que eu tô fazendo? E fui, mas assim, igual tartaruga, devagar. Então, assim, no teu tempo. Sim. Respeita o teu tempo. Eu aprendi isso ali. Aí a Érica disparou e eu falei, me espera. Aí ela esperou pra eu poder chegar até ela. E eu fui descendo bem devagar, bem lento. E chorando, que eu tava com medo. E fui. Aí na hora que cheguei do lado dela, ainda tinha muito pra descer. E fomos. E ela falou, Paty, olha pra baixo. Eu não olho. Se eu olhar pra baixo, eu desmaio. E foi. E aí eu vendo aquelas asa delta passar do lado. Eu falei, meu Deus do céu, a gente tá muito alto. Eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Fez, Senhor amado, me ajuda. E fui. Foi uma luta com a minha mente. Interna. A Paloma mesmo postou depois. O que acontece quando você vence aquela vozinha que fica falando na tua cabeça ali. Eu desci a montanha. Eu desci aquele rapel. E aí cheguei lá embaixo, eu não acreditei. Aí que eu chorei mais ainda, que eu falava assim, meu Deus do céu, eu não sei nem como que eu consegui fazer isso, que eu desci. Meu pai. E aí, depois foi o mais difícil, foi o quê? Sair dali, né? Sair daquela pedra ali e subir. Então, assim, pra mim, até hoje eu não acredito que eu desci aquela pedra. Hoje eu tenho certeza que se eu descer, eu vou descer com uma outra mentalidade, né? Com trabalhar a minha mente. Mas como eu tava no comecinho do autoconhecimento, eu não tinha ainda esse controle da minha mente. E a gente vai ter medo? Vai, né? Mas eu tava presa num medo muito grande. Eu tava numa bolha de medo gigantesca. E foi por isso que eu fui pra montanha. Pra quê? Pra eu sair dessa bolha. Porque a bolha do medo não deixava o quê? Eu entrar em ação. Não deixava eu trabalhar. Eu não conseguia sair do lugar. Você parece que você tá com um bloco assim de tijolo no chão, no teu pé. Você não sai do lugar. Quando eu mentorei a minha amiga aí nos 21 dias, ela estava exatamente como eu estava. Chega num ponto que daqui a pouco você está criando pânico já. Síndrome do pânico. Daqui a pouco ela falou, você não vai sair na rua mais para poder comprar um pão, porque ela estava com medo da pandemia. Sim. E aí eu fui trabalhando aquilo na mente dela, ela foi desbloqueando e foi. E tá indo, no tempo dela tá indo, no passo dela de evolução. Ela sentiu vontade agora de entrar pra minha mentoria, que ela tá com saudade, que ela falou que 21 dias foi muito pouco. Lindo. E literalmente 21 dias para mudança é pouco, ela vira a chave com mudança, mas para você permanecer naquela mudança nova na tua vida, você tem que seguir por mais tempo, né? No mínimo 3 meses ali, então para você seguir.
E pra mim, assim, foi fantástico. Foi um dia, assim, que mal comi, né? Mas consegui ter força. Verdade. Consegui ter energia para descer. Conseguimos ter energia para voltar toda aquela montanha. Verdade. Mesmo se alimentando, assim, o necessário. Né? Então, assim, para mim foi é aquilo que a Paloma fala, né? A montanha imita a vida, altos e baixos. Então, sim, vai ter altos e baixos. Como eu falei, em relação do eu tô construindo o meu alicerce. Construir uma casa rápido, você consegue. Só que se vier uma tempestade, um vendaval, tua casa pode desmoronar. E de uma vez. Sim. Eu uso muito isso no emagrecimento, porque emagrecer por emagrecer, gente, pega o Dr. Google aí, não precisa de um profissional para te pegar na mão e te ajudar no processo. Mas exatamente. É você entender os porquês, né? É muito além a mudança de emagrecimento, a transformação de mudança de alimentação. Tanto que, assim, eu sou prova viva, a minha mudança não foi só de corpo. Foram, assim, um conjunto. Tanto que quando eu emagreci, não estava legal ainda. Eu tava com problema ainda na minha mente. Eu precisava cuidar. Sim. Então não é só emagrecer. Pronto, emagreci, né? Já ajuda, porque pessoas magras que não se amam, né? Não se enxergam, então, né? Sim, assim, te impulsiona. Mas aí para depois você buscar os outros, olhar para os outros lados, não olhar só para o corpo, aí é fundamental. Aí assim, eu falo assim, para as minhas mentoradas, eu falo para o meu marido, ninguém me segura agora. Agora eu vou aprender inglês, eu falei, agora que ninguém me segura também. São metas. Metas, desafio, é difícil? Sim, não é difícil, é sacrifício. Tudo é sacrifício. E aí depois você tem o resultado, é fantástico. Muito gostoso. O que é fácil, não tem prazer. Aí dobra a meta. Aí dobra a meta, eu tô o tempo inteiro. Eu, assim, quando a gente subiu, né, é igual eu falo, nossa, a montanha ficou muito claro que, igual você falou da vida, é a gente apreciar a jornada. Quando subiu, que passou por todo o processo, né, todas as dinâmicas, tudo, né, é uma coisa muito surreal. Quando chegou lá em cima, no cume, eu falei, nossa, perdeu a graça, tipo, porque foi tão gostoso, né, essa conexão para dentro, silenciar as dinâmicas, a equipe, você vai vendo ali nos detalhes, né? E conectei ali com a minha essência. E quando chegou lá em cima, falaram, pode pegar lá, deixar o nome na pedra. Eu falei, eu acho que eu nem quero deixar meu nome lá, porque foi tão gostoso que parece que até perdeu a graça. E é isso, é apreciar a jornada, igual viver o propósito, nós vamos ter que suportar o processo, né? Ser resiliente. Quando a gente subiu e chegou na hora, eu comecei a ficar com medo também. Falei, só que eu sou muito assim, motivada pelo outro. E aí eu tava com a Mi, acho que é Miss Lane o nome dela, eu falei Mi, depois nunca mais falei com ela. E aí a gente tava na dupla e aí eu vi que ela tava com muito mais medo do que eu. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, não, mas não por dentro eu tava morrendo de medo, com vontade de fazer xixi, suando, igual não sei o quê. E eu falei pra ela, falei, não, vamos lá. Aí ela olhou bem pra mim e falou assim, você vai? Se você for, eu vou. Eu falei, e agora? Paty, eu não sei da onde, eu tirei uma força que eu não sabia de onde tinha, mas eu fui muito... E isso faz parte do meu propósito, né, de ajudar pessoas, e às vezes... E eu peguei o meu medo, enfiei no bolso e falei, então bora, fechou. E aí não pensei mais nada. E aí desci, foi assim, né, de boa, mas eu vivenciei outras coisas durante a subida, assim. E o rapel, daí quando ela falou isso, eu falei, nossa, eu não hesitei 2 vezes, mas estava com medo? Tava muito, mal sabia ela. Mas me deu uma força, encorajar ela, sabe? E aí eu falei, agora eu me propus, eu vou honrar com que eu, né, tenho que pelo menos parecer forte para ela. E quantas vezes, né, como mãe, como, às vezes até no processo aí como esposa, igual você falou, não é estar na frente nem atrás, é lado a lado, tá do lado. Né, um ajudando o outro, entendendo, né, entendendo os lugares de cada um. E quantas vezes a gente, às vezes, precisa ter essa empatia, né, de se pôr no lugar do outro. E aí eu fui. Aí foi que foi, mas superei também, nossa, a segunda, depois eles fizeram uma outra, né, em agosto,
que aí foi em Extrema. Nossa, tudo diferente, não foi nada, aconteceu um monte de coisa e a gente voltou já escurecendo, demoramos acho que, sei lá, 10 horas, não lembro agora, acho que a Day vai lembrar. E assim, outras pessoas, outras conexões e tudo completamente diferente. E eu falei, meu Deus, como que é essa coisa do processo? Porque, olha, eu vivenciei um monte de outras coisas, né? E lá em cima foi mais tranquilo porque eu fui ajudar a minha parceira. E você já foi ali. Então, assim, cada uma vai ter esse processo e entender isso, o seu tempo, não entrar na modinha, nem no oba-oba, para que realmente seja uma coisa duradoura, né? Sim, não, depois que eu saí dessa montanha, eu falei assim, agora eu quero ir naquela Agulhas Negras. Olha só! Eu falei assim, porque eu fiquei fascinada com o vídeo que a Paloma me mostrou. Eu falei, que lugar lindo! E assim, desafiador para subir aquilo ali, porque é só pedra, né? E eu falei assim, gente, mas imagina só. Se eu subir aquela montanha, pra mim, eu já tinha falado assim, nossa senhora, agora eu não tenho medo de nada, agora eu vou pra todo lado. Depois que eu saí de lá, eu falei, agora eu vou pra Agulhas Negras. Eu falei pra Paloma, falei, quando você for, eu vou. E te juro, eu ainda, se ela for, eu vou sim, porque, meu, imagina, você tá lá em cima, naquela altura, eu falo assim, meu, passei por dificuldade pra subir aqui, tive que usar tanto, não é só a força física, mas é a mental, né? Nem muita coisa é a Sim. força física, é muito da mente. Imagina assim, você tá lá em cima, fala, nossa, se eu É subir aqui, né? O que é o a que a outra gente coisa? vê, O que né? é o outro obstáculo na minha vida? Vira ficha, vira pequeno o negócio. Com certeza. É a conexão mesmo, né? De você se desligar, não ter celular, não ter nada, você se desligar total, olhar para dentro de você e o estado de presença, né? Hoje eu tento. Sim. Nossa, eu falo tanto isso para minha filha, sabe? Às vezes a gente está almoçando e ela tá ali já pensando num monte de coisa. E eu falei, olha pro prato. Ó, o que que a gente tá, o que que você tá comendo? Ela é pequenininha ainda, né? Mas eu creio que eu tô plantando ali, né? Quando ela for, ela vai assimilando. E eu falo muito para ela isso, estado de presença, porque não é só estar aqui, né? É você se conectar, você começa a ver o céu, os pássaros, a flor, que eu fiquei encantada com uma flor que brota na pedra, gente. Como e como? Como? Às vezes tanta gente limita a gente, fala, não vai dar certo, ali não vai dar fruto, ali. E aí você olha para aquilo, você fala, meu Deus, quando é para ser, ninguém te segura, porque a flor dá no meio do nada, no meio da pedra, assim, só com a chuva, com a água ali, né, da própria natureza. Então, Deus é perfeito demais, né? A frase que eu coloco ali no meu feed, assim, eu ajudo mulheres a despertar, né, a força e a beleza interior que existe dentro dela. Porque muitas vezes ela, assim, ela não tem a noção da força que ela tem ali dentro, né? E a beleza interna que tem ali. Então, depois que você começa a olhar para dentro de você, se transformar, é igual uma flor mesmo. Você começa a se abrochar, né? Tipo assim, você começa a ter as pétalas para fora e você vê assim, nossa, que linda, mas ela veio de dentro para fora. Então, assim, foi a força que eu tive dentro, né? Que eu descobri dentro de mim, que ela tá ali. E todo mundo tem, toda mulher tem. Né? E é isso que eu venho fazendo, ajudando cada uma, né, a descobrir essa força aí dentro delas, a superarem. E a mulher tem uma fortaleza muito grande, né, que é a sabedoria de poder segurar a família, né, muitas das vezes. Então, assim, ela precisa cuidar dela, né, precisa cuidar daquela força ali dentro, sim, para ela conseguir segurar, né, o pilar, porque, sim, a mulher é o pilar da família. Né? Então é o que segura e ela precisa cuidar dela. Né? Então não é ser melhor do que o homem de jeito nenhum. Mas muitas vezes ela renuncia, né? Ela se anula pelo outro. E ela não precisa fazer isso, né? Ela buscando se autoconhecer, buscando aquela mulher que está ali dentro dela, ela consegue sim conciliar tanto a casa, tanto a família, tanto o filho, e ela também, né? Olhar para ela. Com certeza. Eu falo que todas têm pontos fortes, pontos fracos, aprender a entender, né? A aprimorar isso, falhou a palavra, mas é um diamante que às vezes só precisa ser lapidado, né?
E eu falo muito isso com elas, da questão da máscara, né? Que acho que lá também eles falaram sobre isso. Eu falo muito isso. Falo, às vezes você quer... A mulher fica gripada, né? Uma casa que tem muita gente... Você vê que como que é a força da mulher, que ela é o esteio da casa, porque ficou gripada, gente, todo mundo, a casa cai, fica aquela casa murcha, ninguém sabe fazer nada, ninguém sabe se virar, né, de ter o poder de comando, a organização, enfim. Né, delegar, né? Delegar, vários atributos, e eu falo, mas você não pode cuidar do outro, e eu sempre faço essa metáfora do avião. Eu falo, imagina que você está no avião, tá você, seu filho, seu marido, sua mãe, seu namorado, as pessoas que você mais ama. E aí o piloto lá fala a mensagem de que o avião está caindo e cata suas máscaras e começa a colocar. Como mãe, muitas vezes eu já pensei em quem eu colocaria primeiro, na minha filha. E aí quando eu tive esse estalo de não, se eu não estiver respirando, como que eu vou salvar a minha filha, a minha casa, o meu marido? Então, primeira coisa, põe em você, né? Cuida de você. E aí depois, você estando com a base sólida, estando fortalecida, aí você vai ter força para cuidar de todo o resto. Mas de imediato, a priori, a máscara é em você. Ai, que legal, que cuidar dela. Ai, obrigado, viu? Temos aí uns minutinhos finais. Quero já te agradecer para não esquecer depois. Obrigada. Desejo todo sucesso. Te desejo todo sucesso. Continue nessa missão sua também de compartilhar seus conhecimentos, chegar em cada vez mais mulheres. Tamo junta, tô com você também. Com certeza. O que precisar, quando começar os eventos presenciais, a gente vai marcar aí muitas coisas, com certeza. Já tô com saudade já dos presenciais, mas já tá chegando, já tá muito, já tô liberando. Gratidão a todos que estão aqui, tá? Obrigada. É um carinho enorme estar aqui, poder dividir um pouquinho. Vida real, literalmente, né? Quem não conhece, quiser ali no meu perfil ver também meus antes e depois, um pouquinho da minha história, um pouquinho dos network que eu fiz durante esse um ano aí, que parece assim que foi uma vida. Com certeza, mas é o processo mais lindo, né? Da borboleta saindo do casulo, né? Quero te agradecer e você tá aí com a sua mentoria, já tá aberta, como que tá? Eu coloquei lá no post para as meninas te seguir, que eu falei, gente, ela vai trabalhar a confiança, vai trabalhar tanta coisa bacana e estamos juntas, né? Sim. Cada uma vai se identificando, se conectando e é maravilhoso. Uma ajudar a outra. Eu vou abrir a segunda turma, né, da minha mentoria agora em agosto. Eu venho com mais uma jornada aí para poder liberar mais uma turma. Que já tem gente já querendo, eu já vim para a segunda, falei, vamos que vamos. Se Deus colocou isso na minha vida, eu tenho mais que agradecer e pegar e vamos, que eu sei que eu sou capaz, eu já provei isso, então assim, eu quero cada vez mais ajudar mais mulheres. Então assim, estou fazendo com muito amor, muita paixão e acredito assim, que eu acredito que agora eu encontrei a minha missão, assim, de ajudar a outra. Que lindo. Que lindo, né? Dentro do processo, né? Igual eu falo, a gente começa com autoconhecimento, vai viciando em saber dos porquês e melhorando, e aí dentro disso você acha o seu propósito, que parece uma agulha no palheiro, né? Todo mundo fala de propósito, e muitas vezes ele já tá, na verdade não, ele está dentro de cada uma, só precisa acessar, né? E sentir. Se faz sentir... Sentiu, arrepiou, filha, vai que tem coisa ali. Deu um friozinho na barriga, se sentiu, faz sentido, né? Ó, eu vou desativar os comentários aqui rapidinho, só pra gente tirar um print, pra depois eu postar. Vamos lá, 1, 2 e... Aí. Pá, obrigada, gratidão. Viu? Mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Vamos marcar pra ir pra Agulhas Negras, que... A Dai falou que topa, eu topo também. E dessa vez, quem sabe eu levo o marido, porque agora emagreceu, agora ele sobe lá também. Porque se subir lá pra agora tá super leve. E a gente aprendeu que de fome ninguém morre, né? Maravilhoso. Não, eu falei que agora ele vai. Você não tem essa crença mais, não. Vamos subir o mundo, filho. Vamos dominar. Dominar o nosso medo, o nosso mundo, e é isso aí. Eu espero também, quem sabe, você também tá junto nessa. Com certeza, estamos juntos e misturados. Gratidão. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deus te abençoe e estamos juntas aí, porque deve é.
Tamo junto. Beijão, viu? Obrigada, Beijo, pela gente. paciência, Até mais. Boa noite e boa semana. Ótima semana para todos. Isso aí. Mais. Beijo. Tchau, tchau.